Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, né? Para a nossa aula de intervenção organizacional. Quem já teve essa oportunidade, né? Eu sou o professor Rinaldo Lima, Rinaldo José Barbosa Lima, né? E para falar desse tema tão importante quanto a intervenção organizacional, a intervenção empresarial, aquela que transforma as organizações, não é isso? Quem já trabalhou numa empresa ou num período onde a empresa estava se reestruturando, se transformando, crescendo, cortando também, né? De repente ela quer cortar e cortar gastos, cortar custos. Então faz todo sentido quando a empresa vai se envolvendo com o negócio, se envolvendo com o mercado, se atualizando, se ajustando às necessidades dos clientes e a empresa, como eu sempre digo, é uma engrenagem. A engrenagem não pode parar e ela não pode ter um dente falho. Se ela tiver um dente falho, já começa a complicar compromete todo o sistema da engrenagem. A empresa não é diferente. Quando ela tem várias engrenagens, como pessoas, processos, atividades, e atividades com o mesmo objetivo, vai praticando coisas diferentes, né? Com conhecimentos diferentes, habilidades diferentes, como conciliar tudo isso para um único objetivo, que é produzir um serviço ou um produto e oferecer a um cliente. Então, isso sim dá toda a diferença, essa importância de você implementar uma intervenção, uma atualização da empresa, quando a empresa precisa de fato colocar novas metodologias, novos processos, dividir em processos, juntar em processos, quando a empresa precisa reestruturar para crescer, tá bom? Para isso, então, nós temos aqui a nossa contextualização. Para a contextualização, então, o que nós temos? Primeiramente, de acordo com a história, a intervenção sempre existiram, né? Sempre vai existir. Os consultores sempre desenvolveram metodologias mais assertivas para as intervenções, claro, com o objetivo de serem menos traumáticas possíveis. No mundo empresarial não existe uma regra única para a implementação, não existe. Nós podemos dividir a implementação em duas situações. Uma implementação simples, onde eu consigo fazer isso com um plano de ação bem simples, mas eu posso fazer com consultores tanto externos como internos ou ambos, ok? Da mesma forma, a intervenção com cunho mais complexo, com processos mais complexos. É uma gerência de projetos, né? Nós podemos aí utilizar. É um plano de ação? Sim, mas muito mais complexo em função do processo. Então, nós podemos aí colocar a gerência de projetos como uma ferramenta de implementação. Você pode implementar com consultores externos, com consultores internos, e também com ambos, que é o mais sensato. Eu imagino que ambos seja a melhor prática de você realizar a implementação quando você utiliza consultoria externa, né? E qual que é o papel do consultor? É tornar as mudanças menos traumático possível. Ou seja, né, fazer com que a empresa se transforme, né? As pessoas percebam a transformação em função da atividade que ela executa, mas que não sejam traumáticas. Aquilo que realmente as pessoas, em vez de ficarem motivadas com aquela intervenção, com as mudanças, elas ficam desanimadas. Isso é ruim porque a empresa perde, ela mexe com a cultura da empresa. Então, é o papel do consultor fazer a transformação de forma mais simples possível e menos traumática, menos mexendo na rotina da empresa possível, né? Mas se mexer na rotina, e tenho certeza que vai mexer na rotina da empresa, mas que mexa de forma que faça com que as pessoas se motivem a trabalhar a essa nova metodologia da empresa. Então, falando um pouco agora do processo de intervenção dentro da organização, dentro do desenvolvimento organizacional, por que se daria dessa forma, como se daria isso? Então, nós vamos para o nosso primeiro slide, tá?
atividades exercidas nisso, né? As organizações possuem sistemas altamente complexos. E quando nós falamos complexos, fala, poxa, mas que tipo de complexidade? Quando você envolve ser humano, pessoas e metodologias, as coisas começam a se complicar. Por quê? Porque o ser humano, vamos lá, ele tem personalidade, uma diferente das outras. Você tem formação de grupos, você tem o conhecimento um diferente do outro, você tem habilidades diferentes, atitudes diferentes, isso pessoa a pessoa. Porém, você tem dentro da metodologia o quê? Procedimentos que devam ser seguidos por todos, as instruções de trabalho, as normas, manuais e atividades. Isso independente do conhecimento, da habilidade do ser humano. E quando você coloca isso, olha, você tem que cumprir dessa forma, fazer dessa forma, você cria ali um certo problema. Por quê? Porque as pessoas, ela tende a fazer as coisas do jeito dela, o qual ela se sente muito mais tranquila, a habilidade dela. Mas quando você tem procedimentos, instruções, tem normas a serem seguidas, aí as coisas começam a serem complicadas, né? Ficarem complicadas. E por isso, toda atividade que tem que ser seguido por algum planejamento, ele se torna complexo, porque são administrados e realizados por pessoas. Se fosse por máquinas, beleza, mas são feitos por pessoas. Nosso próximo slide, então. A tecnologia, né, dentro desse desenvolvimento organizacional, ele se caracteriza por duas fases. Primeiro, olha lá, né? O diagnóstico organizacional, que é o principal quando nós realizamos uma consultoria. O diagnóstico é o primeiro, que é a radiografia computadorizada da empresa. Então, você vai entender como a empresa funciona. A partir daí, você desenvolve, busca aquelas informações, os dados, monta aí um plano de ação, um plano de intervenção. A partir do diagnóstico, a empresa será capaz de conduzir alterações, eliminando problemas e promovendo mudanças necessárias planejadas. Claro, todas elas, quando você busca uma consultoria, ela deve ser planejada, independente se é consultoria interna ou externa. A intervenção bem executada tem a capacidade de assegurar a própria sobrevivência da empresa, se ela quer se manter líder no mercado ou se apenas quer se manter no mercado. Segundo o Fresh Bell, define intervenção organizacional como sendo um conjunto de atividades estruturadas com objetivos ligados direta ou indiretamente ao melhoramento do processo organizacional. Claro, se você vai fazer uma reestruturação, uma intervenção, no caso aqui, é para algo melhor, né? Ele cita aspectos básicos de uma ação, voltado por quê? Quando você realiza um diagnóstico, que é o que nós comentamos, quando você colhe os dados, você identifica problemas através dessas informações que você coleta aqui. Você tem um feedback ao cliente, à diretoria da empresa, dizendo que realmente isso está acontecendo dessa forma. O plano de ação, porque quando você identifica o problema, você, de certa forma, já começa a sinalizar o que tem que ser feito. E, propriamente dito, a execução do negócio, tá? Então, aqui, a ação é executar. Nós vamos falar hoje do ato de executar, de intervenção, um ato de que realmente, quando eu vou executar, eu já tenho todas as informações necessárias para isso. Então, nada mais isso aqui eu posso entender como um roteiro para uma consultoria. Burke e Horstein, ele diz o seguinte, expressam 5 tipos de intervenção usando atualmente, né? Ele dá administração por conflitos, aí é a questão da metodologia desses dois autores. A tecnoestrutural, feedback dos dados, estruturação de equipe e treinamentos. Então, ele já foge um pouco daquilo que nós estamos olhando, mas didaticamente ele vai estar contemplado aqui todo o processo de diagnóstico e intervenção empresarial, tá bom? Para escolher metodologias corretas de intervenção, deve-se considerar a real necessidade da organização.
Então, na verdade, quem vai determinar como será feita a intervenção é o consultor. É ele que vai decidir, é ele que vai falar, é ele que vai adotar a metodologia mais adequada para implementar, para coletar as informações e os dados, para entrevistar as pessoas, se for necessário, fazer uma pesquisa. Não importa. O consultor, ele tem um método dele e aquele que mais vai adequar ao que ele busca dentro da organização. E ele vai implementar com o objetivo de coletar dados e para certificar aonde está o problema, qual é a causa primordial do problema. No caso, não existe um problema. A empresa quer crescer, ela quer se desenvolver, ela quer ampliar mercado. Então, ela vai, dentro da capacidade do consultor, ele vai identificar as necessidades, buscar isso, identificar o nicho de mercado, identificar qual é o mercado que realmente se deva atuar, quais são os desenvolvimentos, a produção, se a empresa, se a própria estrutura atual da empresa é capaz de absorver esse novo produto, ou novo serviço, ou novo mercado. E se não, então eu preciso fazer o quê? Criar um outro parque, novos sistemas, ampliar tudo isso para poder ter essa capacidade de atender às necessidades da empresa. Kirchert diz o seguinte, escreve uma matriz tridimensional contendo 33 tipos de intervenção. Mas aqui se resumindo em 4, tá? Então, de 33, ele consegue agrupar isso em 4. Primeiro, intervenção natureza ambiental, que não é ambiental no ponto de vista de florestas, né? Ambiente, mas sim do ambiente onde a empresa está atuando. O desenvolvimento de grupos, desenvolvimento individual e o próprio desenvolvimento diagnóstico. E, por último, método de intervenção. Convém com o consultor experiente escolher a metodologia de convenção que mais se caracteriza para ser mais assertivo possível. Tá bom? É indispensável para um bom resultado organizacional avaliar o quê? O consultor atrelado ao conhecimento, às suas habilidades e atitude e muita experiência no desenvolvimento de metodologias. Ok? Caso contrário, aquilo que é simples poderá ficar mais complexo. Então, por isso que você tem toda uma habilidade de você buscar aí um consultor com todas as características e experiências do mercado. Cabe você saber escolher. Alternativas de intervenção. Então, nós temos algumas alternativas, vamos dizer aqui com vocês. É bom salientar que aplicamos todas? Não, mas aquilo que mais convém no momento da intervenção, aquilo que você mais se assemelha, aquilo que você, levando em consideração a capacidade do consultor de fazer acontecer a transformação, a intervenção, de forma menos traumática possível para a organização. Então, dentro disso, o que nós temos? Aqui, alguns aspectos da organização, listamos alguns modelos de intervenção. Dentre eles, intervenção interpessoal, grupais, intergrupais, organizacionais, que é o mais utilizado, consultores de intervenção não invasiva, vocês vão conhecer o que seria isso, e a própria utilização de gerenciamento de projetos. Tem mais uma característica aqui que eu queria colocar para vocês, que é remuneração por resultado, tá? Depois eu vou explicar para vocês que tem mais um item aí, que era uma intervenção, remuneração por resultado. É um contrato de risco, tá? Bom, dentro da intervenção interpessoais, é de forma superficial, ou seja, bem simples, algo, né? Mas é uma atividade consultora, tá? É uma atividade que você pode prestar uma consultoria. É destinada a auxiliar a redução de incertezas das responsabilidades interpessoais, que possibilita desenvolver a maior sensibilidade consigo mesmo ou com outras pessoas. Então, algo muito mais pontual na parte de treinamento e motivação e capacitação das pessoas. Tá bom? Por isso que ele é muito superficial e ele não dá o impacto na empresa, mas nas pessoas. Agora, nós temos aí
intervenções grupais. Também é considerada superficial. Por quê? Destina-se a tornar grupos mais eficazes, levando aos seus membros ter mais a atenção ao processo. Ou seja, é um treinamento numa área de desenvolvimento. É um treinamento para uma equipe de desenvolvimento, só num processo, só numa gerência. Então você vai pegar as pessoas daquela área e vai treinar as pessoas daquele processo ali. Ok? Então, por isso que isso se torna algo simples de fazer, com um impacto muito reduzido. Por quê? Uma profundidade muito mais tranquila. Porque vai envolver pessoas só de uma gerência, só de um processo. Tá bom? Vamos para o próximo, que é intervenções intergrupais. Aqui é já considerado uma intervenção moderada. Por quê? Porque ele vai trabalhar já grupos de diferentes áreas dentro da empresa. Então, o consultor, ele vai trabalhar grupos, por exemplo, da área de desenvolvimento e da área de compras. Duas áreas distintas, duas áreas dentro da empresa, dois grupos diferentes. Eu vou trabalhar a área de desenvolvimento e a área de gestão, duas áreas distintas da empresa. Então, são grupos diferentes, com setores diferentes, com gerentes diferentes, mas as pessoas então trabalham num patamar, cada um tem a sua atividade, responde para as pessoas diferentes, mas nesse momento de atividade nós vamos trabalhar em equipe aqui, fazer um treinamento e capacitação, levando em consideração essas duas equipes. A gente percebe muito isso quando você tem um atendimento de cliente, um call center, e do outro lado você tem a própria ação em seguida quando o cliente está solicitando algum tipo de atividade, um serviço ou fazendo alguma reclamação. Eles tentam estreitar o máximo disso para dar resposta imediata ao cliente. Então, por exemplo, o pessoal de call center, o pessoal que é atendimento, qualquer tipo de call center, ele, para ser muito mais ativo e essa percepção passar para o cliente, é quando o cliente faz uma reclamação e o atendente consegue sanar, resolver o problema ali de imediato. Não tem que ficar passando ele para outras pessoas e tal. Então, quanto mais justos forem esses dois processos, que é o de atendimento e a solução do problema, que é um outro patamar, quanto mais justo for esse processo, mais rápido o cliente vai ser atendido nas suas necessidades ou naquilo que o cliente está reclamando ou ele está solicitando. Serviço ou alguma coisa diferenciada, tá bom? Outra situação aqui, intervenções organizacionais. Esse é o mais utilizado pelos consultores. Por quê? Porque ele trabalha a empresa como um todo, tá bom? Então, ele tem um caráter profundo, tem o objetivo de melhorar a comunicação, coordenação. Então, olha lá, comunicação, coordenação, diagnosticar problemas na empresa e de relações organizacionais do ambiente. Ele pode advir de uma opinião de pesquisa de cliente ou a pesquisa de clima, de um planejamento do organizacional, de indagação com a devolução de resultados, ou seja, não conseguir alcançar os meus resultados, e a própria necessidade de se fazer uma reengenharia organizacional. Então, quando eu tenho uma consultoria, essa aí é muito utilizada, esse sistema de intervenção organizacional é mais utilizado, porque quando você tem uma consultoria onde você vai trabalhar com duas equipes de áreas diferentes, você pode utilizar isso com consultores internos, sem sombra de dúvida, tá? Agora, quando você vai mexer na reestruturação da empresa, mudar processos, você vai juntar áreas, você vai separar áreas, você vai criar uma diretoria, você vai tirar uma diretoria, vai juntar as diretorias, você vai crescer, você vai mudar de negócio, você vai ampliar seu negócio, seu nicho de mercado está ficando pequeno, vamos aumentar o nosso nicho de mercado. Então, o que ocorre? Você precisa ter uma visão do mercado e, muitas vezes, o empresário ou o diretor, a diretoria da empresa, ele não sabe se vai optar por isso, por aquilo, por esse caminho. Eu não sei se eu vou comprar um sistema novo ou se eu vou atualizar o que eu tenho. O que fica mais simples aí, né? As minhas máquinas, eu posso até falar assim, olha, eu vou agora adquirir um software que faz isso, vai... Nossa, vamos bombar essa empresa aqui. Legal. Adquire o software, o pessoal vem implementar, aí diz o quê? As máquinas não comportam.
Mas como assim? Eu tenho um computador. Não, o teu computador é coisa de 5 anos atrás, já não comporta as novas metodologias. Vai ter que trocar todo o seu sistema, todas as suas máquinas. Então, aquilo que você estava pensando, poxa, eu ia gastar X, vou gastar X mais Y. Você poderia ter evitado isso quando você tem uma pessoa, um consultor que poderia ser interno ou externo, que tenha essa visão do impacto da situação que você quer adotar. Perceba que você olha algo, mas você não sabe o impacto que aquilo vai te dar dentro da organização. Até você consegue ter esse impacto, mas o consultor externo, ele é preparado para pensar dessa forma. Consultorias de intervenção não invasiva, né? Isso aqui eu comentei com vocês. É o consultor que não aparece. É o consultor que ele vai ficar lá em um local, fora da empresa, externo, uma pessoa que é independente, ele não aparece, e ele se interage através de e-mail, telefone, comparecendo apenas em reuniões com a administração e com o grupo. Porém, olha só, quando você tem um consultor externo com essas características, não invasiva, ele não aparece, ele aumenta a responsabilidade dos consultores internos e também da administração na tomada de decisão, sem sombra de dúvida. E por último aqui, nós temos o gerenciamento de projetos, que é quando eu busco algo maior dentro da empresa, o impacto seja maior, eu utilizo o gerenciamento de projetos. E é isso aqui que nós vamos direcionar, então, o nosso estudo. Por quê? Porque se é simples, eu utilizo um plano de ação, mas se for uma intervenção complexa, eu utilizo o gerenciamento de projetos para toda e qualquer situação. Isso faz todo sentido para que eu seja cada vez mais assertivo, não erre, e mitiga todos os tipos de risco que possa ocorrer com a implementação dessas atividades, certo? O gerenciamento de projetos nesse modelo de intervenção. Então, como falamos, o gerenciamento de projetos é para algo maior, uma intervenção de maior porte, de maior profundidade dentro da organização. Para isso, então, nós utilizamos essa metodologia de gestão de projetos. Primeiramente, o que ele é? É um empreendimento temporário, isso é uma característica do projeto, planejado e executado, controlado com o objetivo de criar um produto, um serviço único, ou até mesmo uma implementação nova, uma reestruturação dentro da empresa. Para a reestruturação de condução de projetos, é importante a utilização de metodologias, ter uma equipe competente, entendimento do que a empresa quer, né? Senão, nós não conseguimos nem iniciar esse projeto. Outra coisa que nós podemos dizer é o quê? A declaração do escopo. O escopo é uma forma documentada da organização do que vai ser o projeto a ser desenvolvido. Deve ter início do diagnóstico e o diagnóstico organizacional da intervenção. Os 3 principais documentos da intervenção. Então vamos lá. Para poder montar esse projeto, eu preciso ter o quê? O diagnóstico. Avaliar o diagnóstico e também qual a metodologia de intervenção que nós adotamos, então, o gerenciamento de projetos. Então, tem o termo de abertura, faz parte do escopo, a declaração do escopo, que são os trabalhos necessários para poder entregar esse projeto, e o plano de gerenciamento, que é o importante, que determina como você vai gerenciar esse projeto. Ele é muito importante, por quê? Porque ele faz com que nós tenhamos ali uma visão geral desse projeto e o impacto dele dentro da empresa. Qual que é o resultado pretendido? Primeiramente, o gerenciamento de escopo visa proteger documentos aprovados, pois quando o projeto for delineado ou for definido, será realizada uma declaração no escopo sobre tudo que será produzido. Então, o escopo é tudo que é necessário ser feito para que aquele projeto, aquele produto ou serviço seja concluído, dependendo da necessidade da organização. Havendo mudanças durante o projeto, as estimativas sobre o custo e esforço, ou a própria duração, pode ser mais válidos ou não. Então, ou seja,
Quando eu falo em mudanças, havendo nesse projeto, eu vou trabalhar com estimativas. E quando eu tenho estimativas, para quem é gerente de projeto, ele vai dizer o seguinte: estimativas não é algo que eu vou falar, é isso. Estimativas é algo assim, ó, vai ficar próximo disso. Ele pode ser a mais, ele pode ser a menos. Claro que todo consultor, ele busca ser o mais assertivo possível, mas quando nós olhamos o escopo, não tem como planejar algo, vai ser 6 meses, pode ser 6 meses e mais algumas coisas, pode ser menos um pouquinho. Eu posso gastar um pouco a mais, um pouco menos, porque eu estou fazendo uma estimativa, não estou fazendo ainda. Então, a gente tem que ter uma habilidade de passar isso para a direção. Voltamos? Para alcançar um resultado pretendido, o gerenciamento e o monitoramento vão determinar o quê? O seu sucesso. Então, o gerenciamento do projeto faz todo o processo da qualidade, de como nós vamos levar a isso. E aí, de repente, você pode até ter o seguinte: eu conheço uma pessoa que entende do que eu quero dentro da empresa, mas ele não tem habilidade de trabalhar com projeto. Tá bom? A descrição é a descrição detalhada do produto ou serviço. Então, eu preciso saber o que você quer. Eu quero detalhado isso. A descrição essencial e declaração do escopo, porque é aí que se define o que se espera desse serviço final. Poucas empresas conseguem prever e expressar todas as exigências no início do projeto, porque, na realidade, você não está executando um projeto, você está buscando o projeto, desenvolvendo o projeto para começar a executar. Em razão disso, geralmente, há mudanças necessárias para o alcance dos objetivos. Então, eu preciso entender o projeto. E aí, pessoal, existe um erro enorme. Por quê? Porque quando você vai numa reunião de uma empresa, onde eles vão discutir sobre uma situação, um diagnóstico que já colocaram, e aí você sai de lá dizendo o seguinte: olha, você vai ser responsável por esse projeto. E ó, só que está atrasado, já tem que começar a montar as ações. E você sai da reunião já executando o projeto. Aí eu digo a você: você planejou? Te deram informações que você não sabe se aquela informação é correta ou não é correta. E é isso que nós estamos falando aqui. Quando você pega o projeto, você tem que entender o escopo, o impacto dele. Se você pegar um negócio já mastigado e continuar mastigando, o que vai acontecer? Se aquilo não foi feito, de certa forma, com um critério, vai sobrar para você. Ah, mas acontece que eu saí da reunião e já mandaram fazer isso aqui. Não importa, alguém vai responder por aquilo. E aquele é o responsável pelo projeto. Então, você que vai trabalhar com o projeto, atente para isso. Não saia executando o projeto antes de avaliar tempo, custo, qualidade, quais são as pessoas que estão participando desse projeto. As estimativas, então, do projeto relacionado a prazo. O que nós temos aí? Tanto custo como prazo. E eu disse o quê? Estimativas. Elas vão ter alterações. Então, mesmo você olhando do início do projeto, antes de começar a executar, no planejamento, você vai ter uma estimativa. Dentro dessa estimativa, o que vai acontecer? Pode acontecer fatores positivos e negativos que minimizem todos esses fatores aqui, ó. Tá? Então, você pode trabalhar com consultores externos, consultores internos, eles em conjunto, né, que vai ser um bom negócio você trabalhar com 2 equipes internas. E, por último, aqui, quem são os participantes do projeto. Na declaração do escopo, é identificado quem é o gerente, quem é o responsável, e também quem são as pessoas que vão fazer parte desse projeto. Tá? A correta escolha da equipe também é determinante para alcance dos objetivos previamente já traçados. Tá? Então, o que ocorre? Eu saio da reunião sabendo que eu sou o gerente, tenho uma equipe formada, e aí eu não sou consultado quanto a tempo, eu tenho que continuar com aqueles mesmos valores? Não, você precisa analisar o projeto. Tá bom? Não pegue e já vai executando, fazendo, porque se tiver erros, você vai ser cobrado. Não é a pessoa que foi lá atrás analisado. Você vai ser cobrado dos resultados. Aqui nós temos uma situação, um problema.
projetos versus atividades diárias, né? Que eu sei que acontece constantemente. Vamos ver, então, o nosso tema? Projetos versus atividades diárias. Como conciliar a utilização desse recurso que as pessoas, que é a mesma, as pessoas que estão trabalhando na empresa, são elas que também fazem parte do projeto, né? E eu preciso conciliar isso, eu preciso negociar. Então, o outro erro que nós vimos dentro da gestão de projetos é quando o gestor, ele diz o seguinte: olha, eu quero trabalhar com isso, essas pessoas. Deixa eu só dar um retorno aqui. Pessoal, quando você buscar alguém, por exemplo, eu quero alguém de finanças para trabalhar nesse projeto, eu quero alguém da área de produção, eu quero alguém na área de desenvolvimento. Quando você fala eu quero alguém, mas você não direciona, a área vai te mandar o melhor que ela tem? Talvez não, mas sem sombra de dúvida ela não vai te mandar. Ela vai te mandar aquela pessoa que entende um pouco da atividade, mas está meio ociosa lá dentro, porque se ela está ociosa lá dentro é porque ela não é aquela profissional que você gostaria de ter. Então, ou seja, quando você buscar alguém numa área, você já diga o nome dele. Falou, eu quero o Pedro, eu quero o João. E atrás disso vem o quê? Eu quero o João do dia tal, do período X, Y, Z. Ele vai trabalhar no meu projeto. Ela fala, mas como eu vou saber o dia que ele vai trabalhar? Por isso que você tem que planejar. Quando você planeja o seu projeto, você vai ter a noção de como você vai trabalhar, quais são as necessidades desse projeto para você buscarem essas pessoas. Então, quando você busca essas pessoas nesse projeto, ou você já engloba ele num projeto, dizendo, olha, eu quero convidar o Pedro para trabalhar no projeto XYZ, eu ainda não tenho as datas programadas, o dia que ele vai trabalhar no projeto, mas de antemão quero uns 2 dias para a gente planejar o projeto e a partir daí então nós vamos determinar quais os dias que ele vai participar do projeto, quais são os períodos, ou se ele é full time, né? O que não pode ter é você buscar o Pedro lá na área comercial ou na área financeira, trazer para dentro do projeto e só trabalhar ele uma vez por semana e ele ficar à sua disposição a semana inteira. Isso não pode acontecer. Ocioso. Participar de forma ociosa do projeto. Não pode acontecer. Por quê? Porque o gerente vai estar sempre olhando aquele funcionário dizendo o seguinte, e aí, como que está a atividade? Ah, está meia boca. Eu estou lá, mas ainda não tem atividade. Poxa, aí eu estou lá me arrebentando na gerência, tentando fazer as suas atividades e você não está fazendo nada lá. Então, já começa a truncar. E isso é algo que acontece muito no projeto. Então, assim, gerente de projeto, quando buscar uma pessoa, realmente busque pelo nome, já sabe quem que é a pessoa, e quando você determinar o dia que ele vai trabalhar no projeto, ele vai trabalhar no projeto. E ele pode trabalhar período integral, parte do dia, ou alguns períodos, 2 horas semanais, você vai estipular. Mas você estipula juntamente com ele. Ok? Faça isso que você vai se dar bem. E isso faz todo sentido, por quê? Porque as mesmas pessoas que estão no projeto estão trabalhando. E tem aquele negócio, né? O próprio funcionário, o Pedro, que está vindo na área de finanças, ele fica meio com o pé atrás. Por quê? Porque quem paga o salário dele é o gerente, é onde ele trabalha, não é o gerente de projeto. E depois que terminar o projeto, o que acontece? Volta para a minha área de origem. Então, eu não posso criar ranço entre a pessoa, entre o gerente e essa pessoa. Cabe o gerente de projeto intervir, criar ali um ambiente muito bom, colocando a direção da empresa como a salvaguarda, ou seja, é aquela que vai patrocinar o projeto. Se eu estou buscando o Pedro na sua área, porque o Pedro é competente, e a diretoria deu autonomia para buscar essas pessoas. Então, quando o projeto começa dentro de uma organização de impacto dessa forma, vai impactar muito o projeto dentro da empresa, as áreas precisam contribuir com o projeto. Faz parte disso da diretoria, fazer essa contribuição e fazer as coisas acontecerem, tá bom? Bom, chegou o momento de pergunta.
Eu vou dar um tempinho aqui para a gente tomar uma água e já a gente volta. Por favor, mande a sua dúvida. Professor, concordo, não concordo, isso aqui é muito complexo, o que é isso, o que não é isso? Já trabalhei com projetos dessa forma, ou já trabalhei com intervenções só com plano de ação. Legal. Manda aí a sua proposta, a sua discussão para a gente comentar aí ao vivo com vocês, tá certo? Volto daqui a pouquinho. Pessoal, voltamos aqui, não tem nenhuma pergunta, legal, mas eu quero comentar com vocês aqui sobre contrato de risco, aquele tipo de intervenção que eu comentei com vocês, que era um item a mais, né? Contrato por resultado, intervenção por resultado. Hoje, as empresas de consultoria, ela faz muito esse contrato de risco. O que é contrato de risco? É quando você faz um contrato com a empresa com objetivos. Olha, a empresa, ela quer aumentar seu faturamento em 40%. Legal. Então, para isso, eu tenho que pegar uma consultoria. O que eu tenho que fazer aqui para aumentar meu faturamento em 40%? Aí você vem à empresa para fazer uma avaliação, a empresa consultora, antes de fechar contrato, ela olha o processo, olha pessoas, olha teu produto, olha a qualidade, faz uma avaliação, né? De certa forma superficial, mas ela faz uma avaliação e diz o seguinte: não, legal, você pode até aumentar 50% no seu faturamento. Aí o olho brilha, né, do empresário. Só que tem um detalhe, a consultoria vai custar X, né, que é um valor até dentro do esperado em consultoria, porém, se você alcançar os seus objetivos, eu quero aí 50% a mais no nosso contrato. Aí você fala o seguinte, você faz o cálculo, poxa, mas se eu subir 50%, compensa pagar para essa pessoa, para a consultoria. Né? Só que a consultoria diz o seguinte, só que você vai ter que fazer aquilo que nós determinarmos. Então, se você não fizer aquilo que nós determinamos para você alcançar seus objetivos, você vai pagar e você não vai alcançar. Então, é um contrato de risco onde você coloca ali a empresa num checkmate, ou seja, você vai buscar a consultoria? Vai. A consultoria é X mais Y para você alcançar o resultado. Só que se você
não efetivar as nossas mudanças, as nossas sugestões de mudanças, o que vai acontecer? Você vai pagar aquilo que você iria pagar se nós alcançássemos o seu resultado. Ok? Porque muito provável você não vai alcançar, mas você não implementou do jeito que a empresa consultora determinou. Tá? Então, é um contrato de risco onde as empresas realmente buscam ganhar dinheiro também, claro, mas a empresa com os seus objetivos alcançados. Tá? É um meio aí, um meio termo bastante interessante aí para fazer com que a consultoria implemente aquilo que ela determinou. Um pouco agora das características do projeto, porque nesse modelo de intervenção é amplo, mais profundo, com impacto grande dentro da empresa, então nós trabalhamos com projetos, não mais com um plano de ação. E o projeto faz sentido, porque o projeto ele trabalha a empresa como um todo, avaliando os impactos, tanto como as mudanças vão acontecer, como a própria empresa, mas trabalhando com o sistema de projeto. Quais são as principais características de um projeto, então? Objetivos claramente definidos. Então, eu preciso saber qual realmente é o objetivo. A equipe, o ciclo de vida do projeto, nós sabemos que tem um ciclo de vida. O grau de planejamento, a interdependência, são atividades que eu preciso executar e como executar. A singularidade, porque eu sei que o projeto é único. As incertezas, aí eu coloco aqui os riscos do projeto. E a administração específica, que é relacionado diretamente ao gerenciamento do projeto. Tá? O resultado do projeto define uma forma de realizar atividades rotineiras, gerando uma nova forma de trabalho. Tá? Ele vai gerar dessa forma uma nova forma de trabalho. Seus objetivos, no momento, devem ser o seguinte: o que se pretende alcançar com os trabalhos do projeto? Então, eu preciso saber o quê? O que tem que ser feito? Nesse caso, podemos dividir em dois: objetivo geral e objetivo específico. Então, o que seria um objetivo geral? Vamos lá? O objetivo geral é o norte, é amplo. É amplo. Então, por exemplo, abrir uma filial em Londrina da minha empresa. Pronto, eu dei um norte, abri uma filial. Objetivo específico: eu preciso identificar o local, eu preciso identificar o imóvel, eu preciso fazer a locação do imóvel, eu preciso reformar o imóvel, pintar, fazer o que tiver de fazer, eu preciso imobiliar o imóvel, mobiliar o imóvel com, colocar equipamentos, tecnologias, eu preciso contratar pessoas e eu preciso inaugurar essa filial. Então, perceba então que tem N coisas a serem feitas, não só o norte vai me dar, mas os objetivos específicos, que ele vai um pouco mais a fundo para a gente entender o que é isso. Da mesma forma do projeto, qual que é o objetivo geral do projeto e objetivos específicos. A equipe. É importante que haja um bom relacionamento entre pessoas envolvidas no projeto e um grau de confiança entre si. Por quê? Porque são pessoas. As equipes devem ser integradas para que todas as tarefas sejam executadas de forma eficiente e eficaz. Quando a equipe de projeto compreende novos desafios, aumenta a responsabilidade e o comprometimento com a execução das atividades, tornando força que impulsiona aqui o desenvolvimento do projeto. Então, as pessoas, elas estando comprometidas com o projeto, tendo reuniões constantes, elas trabalhando em equipe. Então, por isso que você precisa escolher a dedo as pessoas para participarem do projeto. Porque se você pegar uma pessoa que ela não trabalha com equipe, ela não trabalha por equipe, ela é isolada, ela é uma pessoa que é meio autoritária, ela tem um modo de trabalhar que não interage com outras pessoas, essa pessoa, por mais conhecimento que ela tenha, por maior, um PhD no assunto, infelizmente, não é uma boa pessoa para participar de um projeto. Eu prefiro uma pessoa que conheça menos atividades, mas que consiga interagir com as pessoas. Esse é o importante.
Por quê? Porque essa pessoa muito capacitada, muito inteligente, muito capaz, mas não consegue interagir com o grupo, ela vai desestruturar o seu grupo. Porque vai ter pessoas que vão concordar, vai ter pessoas que não vão concordar, e aí vai começar a formar aqui aquelas panelinhas. E aí, o que vai acontecer com o teu grupo? Vai arrebentar o seu grupo. A equipe é formada por pessoas, portanto, elas se estressam, possuem níveis de competência diferentes uma da outra, nenhuma é igual. Mesmo que foram treinadas e capacitadas, estudaram na mesma escola, fizeram curso de graduação, pós-graduação junto, mas possuem níveis de competência diferentes uma da outra. Possuem problemas particulares, elas vão ter uma tendência de formar o que? As panelinhas. Elas querem ser exclusivas na hora de você dar atenção, possuem problemas de relacionamentos. Todas elas têm o mesmo problema. Então, portanto, é o seguinte, não existe uma mágica que faça as pessoas se transformarem. Ela pode até parecer pessoas normais, mas, no fundo, ela tem problemas como todo mundo tem. Nenhuma diferente da outra. Então, cabe ao gerente entender que esses problemas podem interferir no dia a dia do projeto. E aí ele tem que saber contornar isso da mesma forma com qualquer outra pessoa. Então, o gerente de projeto, ele precisa conhecer da real necessidade da empresa, ele precisa conhecer metodologias de gerenciamento de projeto e também saber lidar com pessoas. Ou seja, ele tem que ter uma habilidade para lidar com pessoas, porque ele vai lidar com grupos, ou ele pode lidar com um grupo só, ele pode lidar com vários grupos dentro de um projeto. Eu posso trabalhar com 3 grupos de pessoas trabalhando dentro do mesmo projeto. Com grupos diferentes dentro do meu projeto. Por quê? Cada grupo tem uma finalidade, cada grupo tem uma proposta de trabalho, uma diferente das outras. E eu preciso integrar esse grupo, eles têm que trabalhar integrado. Trabalhando associado ao outro. O resultado desse vai para cá e o resultado daqui vai para cá. Se isso aqui não acontecer, esse cara não vai trabalhar, esse grupo vai ficar parado. E esse grupo pode interagir. Então, é necessário que se faça isso, tá bom? Mas para isso, então, o que nós temos? O gerente deve utilizar corretamente essas metodologias, ou seja, toda vez que for determinar alguma coisa, buscar alguma coisa, utilize. Existe uma ferramenta de gestão? Então utilize, tá? Utilize ele. Ter uma linha de comunicação com todos, dentro do grupo, procurar soluções e não culpados, então, vamos lá. Motivar a equipe, saber ouvir, ater sempre aos fatos e não a boatos, e, se possível, antecipar seus problemas. E por quê? Porque as pessoas, elas têm problemas, elas possuem problemas, isso vai acontecer no projeto. Não pense você que você vai trabalhar com um projeto e esse tipo de picuinhas dentro do projeto não vai acontecer. Vai acontecer. Agora você precisa estar preparado para sair dessas armadilhas que tem o projeto. Bom, entrando um pouco propriamente dito através do projeto, olhando o projeto, entendendo o projeto, não o que o projeto vai fazer, mas quais as finalidades, por que trabalhar para o projeto, né? Então, vamos ver o ciclo de vida do projeto. Olha lá. É iniciação. Então, vamos começar pela iniciação. Então, nós temos 5 processos específicos, claros, para começar um projeto. Primeiro aqui, onde nós falamos do escopo, né? A iniciação do projeto, qual é o projeto, qual o objetivo do projeto, é tudo aqui dentro, tá? Aí, a partir do início, que é o escopo do projeto, você começa, então, a montar o planejamento do projeto. E quando você começa a montar o planejamento do projeto, que aí eu digo a vocês, volta aqui, deixa eu colocar aqui. Pessoal, planejamento. Quanto mais você gasta tempo, não é nem gastar, você está ganhando tempo planejando, quando você trabalha no planejamento, você está eliminando lá na frente possibilidades de refazer suas atividades. Então, quanto mais você tem o planejamento em mãos, quanto mais você planeja, menos você vai fazer as correções no seu projeto. Pense nisso. Então, quando você sai de uma reunião onde o planejamento está pronto, o pessoal já fez isso, fez aquilo, olha, agora isso aqui está aqui na tua mão, já pode começar a executar.
e você agora é o gerente do projeto, não caia nessa armadilha. Busque todas as informações, avalie todas as informações, dentro da sua experiência e capacidade, tenta fazer algo. Pensa o seguinte, o que poderia dar errado nesse projeto e não foi repensado? Pensa sempre do lado ruim, sempre do lado, sabe, aquilo que realmente poderá dar problema. Se você pensar do lado ruim, o que vai acontecer? O lado o lado místico do negócio. Ah, mas você é muito pessimista. Não, eu preciso ser pessimista para entender como isso pode impactar no projeto e me preparar para isso. Ah, mas você é otimista. Eu sou otimista, mas para pensar no projeto tem que ser pessimista. Porque se tem um problema que pode acontecer, ele vai acontecer. Pensa dessa forma. Tá? Então, não sai executando o projeto porque é de tua responsabilidade, ou a diretoria nomeou você a partir de agora, e aí você sai executando e depois dá um problema. Você é o responsável por isso. Voltamos então lá no que nós falamos do planejamento. E aí, quando você tiver em torno de 60% do planejamento, 60%, 70%, você já pode começar a executar. Então, olha só, se você caiu de paraquedas nisso aqui, avalie esses 60% aqui primeiro. Avalie, olhe se realmente está certo. Então, você começa a executar. A partir da hora que você começa a executar, ele começa a ter o quê? O seu monitoramento e controle. Eu estou executando, estou implementando, quanto que eu gastei, quanto que eu levei, quem são as pessoas. E aí, então, você vai replanejando, porque tem atividades que você vai conseguir executar integralmente, outras não integralmente. Então, você tem que ter esse controle disso. Executou? Ok, vamos encerrar o projeto. Olha, legal, conseguimos os nossos objetivos, tá bom? Encerramos o projeto. E aí tem aqui essa parte aqui, pessoal, que não faz parte do projeto em si, mas é melhoria constante. O que seria isso? É o aprendizado do projeto. E ali estão o quê? É a memória do projeto, os registros, quem trabalhou no projeto, quais são os grupos, né? Se você teve de comprar alguma coisa, quem são os seus fornecedores, tudo vai estar ali colocado. Porque quando eu falo memória do projeto, que ele vai servir de informação para os próximos projetos. Ele vai servir de informação para os próximos projetos. Então, quando eu vou trabalhar um projeto, eu busco nessas informações, busco informações na memória do projeto para poder não cometer os mesmos erros que foram cometidos nesse projeto. Ou vou acertar onde ele acertou também. Tá bom? Aí é o ciclo de vida, nós vamos aí falar sobre o início, planejamento, monitoramento, execução e conclusão. E vamos então da seguinte forma. O que é o início do projeto, então? O início do projeto é quando realmente se definem os objetivos do projeto, expectativas, tá bom? Que é o do cliente, ou seja, a empresa é o cliente. O projeto é desenhado baseado nas expectativas e necessidades da alta direção e, por isso, pode sofrer alterações e vai sofrer alterações durante o seu decorrer do projeto. Você vai planejar, então. No planejamento, os planos operacionais são detalhados em tarefas e subtarefas. Estão estabelecidos no cronograma a relação entre as tarefas. E aqui, pessoal, eu tenho a EAP, Estrutura Analítica do Projeto. Você já pode ter ouvido, trabalhado com EAP, mas o que seria EAP, Estrutura Analítica de Projeto? Quando você decompõe o projeto em atividades, em tarefas e subtarefas. Por quê? Você vai entender qual é o impacto, como aquilo vai acontecer, o que eu vou precisar. Então, por exemplo, um exemplo que eu vou dar a vocês. Se vocês estão aí, final de ano, deve ter uma festa de confraternização, ou até mesmo eu montando aí a formatura de vocês. A formatura é um projeto. Como a formatura é um projeto, você pode até falar, claro que não é um projeto. É um projeto. Pense como um projeto, porque você tem que pensar em N coisas para essa formatura. E você vai fazer isso sozinho, para ser essa responsabilidade? Você vai assumir essa responsabilidade sozinho? Não. Você vai fazer o quê? Você vai compartilhar com as pessoas, vai formar um grupo, esse grupo, vai ser responsável pela alimentação, o que vai ser servido, e essa pessoa então vai começar a se preocupar especificamente com a alimentação. Ou seja, pessoal, vai ter que tipo de bebida? Cerveja, vai ter bebidas, vai ter água, vai ter refrigerante, vai ter champanhe, vai ter o que vinho, vai ter o quê?
dependendo da bebida, vai ser barato, vai ficar caro, né? Então, isso vai ter todo sentido. A alimentação, o que vai ser servido? Vai ser o churrasco? Não, vai ser só salgadinho? Vai ser o quê? Vai ser servido um jantar? É massas ou não é? Olha só os detalhes que você entra. Tem N perguntas dentro da parte de alimentação e bebidas. Que se deixar na mão de uma pessoa só, ele vai falar alimentação é o norte, mas ele não consegue especificar. Quando chega lá na frente, fala, poxa, mas olha você que pegou. Você pegou salgadinho muito ruim. E porque você não detalhou. Você precisava entender um pouco mais. E é isso que é necessário no planejamento. Entender ao máximo. A IAP é entender ao máximo o projeto, tá bom? Aí nós temos a execução do projeto, que é a fase que a gente começa a executar de fato. Não vamos precisar detalhar aqui, porque realmente é o ato de executar, tá bom? E depois, então, monitoramento e controle, que é onde você vai monitorar tudo que acontece pelo projeto, você acompanha, reprograma as atividades, o gerenciamento das suas etapas que estavam previstas, aplicação dos recursos necessários, aí é tempo, recursos, pessoas, dinheiro, avalia os riscos e dá o feedback à equipe, tá? Então você está monitorando isso. E por último, a conclusão do projeto. Quando nós falamos conclusão, realmente é alcançar o resultado esperado, ok? Quando nós olhamos dessa forma, parece simples. E é simples. Nós só precisamos aprofundar os nossos conhecimentos relacionados ao planejamento. Faz todo sentido nesse momento. Falando das áreas de conhecimento de projeto, então, mesmo conhecendo o projeto, mesmo falando de projeto, mesmo sabendo, por exemplo, eu sei o que a empresa vai implementar, eu já implementei isso em várias empresas, mas eu nunca trabalhei com um projeto. Eu sempre trabalhei com planos de ações, com grupos de pessoas, mas não voltado para projeto. Mas quando você volta para projeto, você tem um conhecimento além daquelas atividades que vai ser necessárias para implementar aquelas mudanças lá. Por quê? Por causa disso. Vamos ver? Olha lá. Tudo começa pelo escopo. Então, a área de conhecimento do projeto se divide em 10. Está aqui, ó. São 10 áreas de conhecimento de um projeto. Então, para quem trabalha, gerenciar um projeto, além de saber e conhecer qual o objetivo da empresa tem que implementar, eu preciso entender do escopo, compreender o escopo, determinar quanto tempo vou levar para fazer as atividades, quanto tempo vou levar para fazer as atividades, que a soma das atividades vai dar o total de tempo necessário para o projeto. Os custos disso, da mesma forma, eu tenho que identificar os custos por atividade e depois somar os custos para dar o custo total do projeto. Que tipo de qualidade é necessário? Aí eu preciso avaliar isso. Quais são as pessoas, recursos humanos, o grupo que vai trabalhar? Eu vou ter que contratar pessoas. A comunicação é muito importante. A comunicação está ligada diretamente com as partes interessadas. Por quê? Porque eu vou comunicar e quando eu comunico, eu preciso saber para quem comunicar, como comunicar e o que comunicar. Qual é o impacto disso? Tá bom? E quando eu falo das partes interessadas, eu tenho ali os acionistas, eu tenho os fornecedores, eu tenho a direção da empresa, eu tenho o grupo que precisa de informação, a própria empresa que faz parte do projeto, porém indiretamente, e talvez ali até a comunidade, dependendo do impacto desse projeto, né? Eu tenho os riscos desse projeto, outra parte muito importante, você tem que identificar os riscos, e o risco é ter ações diretamente naquilo que pode impactar negativamente no projeto. E aquisição. Eu tenho que comprar alguma coisa, e quando eu tenho que comprar, o que eu tenho que fazer? Então, eu preciso, de certa forma, conhecer, ter habilidade de trabalhar com isso. Então, começando pela integração, eu tenho que integrar todas aquelas atividades. Esse é o 10º, né? Eu tenho que integrar todas aquelas atividades. Eu preciso gerenciar o escopo, que é o gerenciamento de escopo, que é a necessidade de entregar alguma coisa. A declaração de escopo é os desejos, os anseios da empresa, né?
bem como o que se espera da consultoria dos serviços de diagnóstico e a própria intervenção que estão no escopo. Sou responsável por entregar aquilo que a empresa quer. Eu tenho o gerenciamento do tempo, e esse gerenciamento eu preciso assegurar que seja executado dentro daquele tempo previsto. Claro, pessoal, claro que, como nós fazemos lá no planejamento uma estimativa, isso aqui vai se cumprir? Muito provável que não. Vai ter umas oscilações. Tempo, custo, qualidade, isso tudo vai ter oscilações dentro de um projeto. Por quê? Porque nada acontece do jeito que a gente planeja, nada. Mas eu consigo assegurar que 80% do que eu planejei vai dar certo. Então, você está no caminho correto. O planejar não quer dizer que não saia daquilo que você traçou, mas que você consiga gerenciar. Quando ele estiver saindo, você tem ali algumas atividades, alguns mecanismos que possa trazer o projeto para o seu nível de atualidade. Tá bom? Outra situação, custo, que é da mesma forma. Gerenciar custos é estimativa quando você monta o gerenciamento, quando você está planejando, mas é algo que ele vai dar algumas diferenças, sim. E sempre pensar o seguinte, se tiver de dar uma diferença, vamos tentar puxar para menor, né? Aí fica muito mais interessante. A qualidade do projeto. Quando eu falo em qualidade de projeto, eu fico pensando assim, a qualidade é ser assertivo em quantos por cento? 100%? A qualidade do projeto que eu tenho que entregar, eu preciso entregar dentro dessa X qualidade. Se eu falar, nossa, a qualidade minha tem que ser ótima, excelente, será que eu consigo esse grau, esse nível? Vou dar um exemplo para vocês. Se uma construtora ela está fazendo um condomínio, né, de prédios lá e apartamentos, vai fazer a venda, e aí o diretor dela diz o seguinte, olha, eu quero que você venda o apartamento, mas que eles seja entregue dentro do prazo que realmente não vai dar problema. Por quê? Porque atualmente, se você vender um prédio, se você vender um apartamento que você está construindo, a construtora está vendendo um apartamento na planta, você contratou, ele diz o seguinte, olha, eu vou entregar apartamento com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos. Se você não entregar, ela começa a pagar multa. Multa para você, indenização. Então, eu não quero pagar nem um centavo de multa, eu quero que seja realmente fidedigno. Ah, então tá bom. Eu vou colocar aqui o seguinte, prazo de entrega, 8 anos. Mas, 8 anos? Como assim? Por que 8 anos? 8 anos eu consigo garantir que não vai ter nenhum problema, vou entregar tudo dentro do planejado. Poxa, se eu não consigo fazer isso, eu não consigo vender um apartamento na planta daqui a 8 anos, não tem cabimento. No máximo, e eu preciso do recurso, do dinheiro que a pessoa comprar, para poder investir no apartamento, claro. É com ele que eu vou construir. Não é só com aquele valor, mas é com ele que eu vou construir. Então, ou seja, eu tenho que captar dinheiro de quem está comprando, mas eu não posso, 8 anos ele não vai comprar. Então tem que ser no máximo 3, 4 anos, 3 anos ali. Ah, mas 3 anos eu tenho um risco. Então vamos mitigar o máximo de risco. Então veja bem, se eu colocar 100% de assertividade no tempo, eu não vou vender o apartamento. Então eu tenho que dar um equilíbrio disso, né? E o equilíbrio eu quero gerenciar totalmente atividades para que eu possa entregar ele dentro de um prazo onde seja interessante ele comprar. Eu acho que 3 anos, 3 anos e meio é ideal. Ótimo. Tem risco? Tem. Mas nós vamos gerenciar isso de tal forma que nós vamos... Quer dizer, se chover muito, nós vamos ter problemas. Mas quando tiver sol, vamos ter que correr, trabalhar de noite, de madrugada, para poder cumprir aquilo que nós colocamos. Tá bom? Outra situação, gerenciamento de RH. Se as pessoas, definindo claramente o papel e a responsabilidade de cada grupo, de cada pessoa dentro do grupo, né? Ter equilíbrio e também gerando maior segurança no desempenho dos participantes do projeto. Ou seja, todo mundo que faz parte do projeto, eles precisam, de certa forma, voltar para a sua área de origem depois. Então, você tem que assegurar que eles vão voltar à área de origem, tá bom? Gerenciamento da comunicação é importante você identificar quem são as pessoas que você vai comunicar e qual é o papel seu nesse processo de montar a comunicação específica para cada grupo. Gerenciamento dos riscos, e risco ele tem
ele existe, você vai mitigar ele, você vai tentar eliminar, mas você não vai conseguir eliminar. Porque se você eliminar, é aquilo que eu mostrei para vocês. Você vai conseguir eliminar a entrega do apartamento lá 8 anos. Aí é improvável. Então você vai tentar mitigar e fazer com que entregue em 3. Então, vai ter risco? Vai, mas vou gerenciar esse tipo de risco, tá bom? Nós temos, então, o gerenciamento de suprimentos, aquilo que eu tenho que comprar, adquirir, sair no mercado. E eu tenho também o gerenciamento das partes interessadas, que é o último que entrou na área de conhecimento aí do projeto, que são as pessoas que são interesse pelo projeto. Então, é interessante? Faz parte do negócio, faz parte do processo, faz parte da metodologia de interação de chegar a esse processo e dizer o seguinte, olha, fizemos e fizemos muito bem. Poderia ter feito mais, poderia ter alcançado outros patamares, mas era muito mais arriscado. Então, nós fizemos aquilo que foi possível, não deu uma qualidade de 100%, mas deu uma qualidade de 60%, que já é bom, né? E talvez, dependendo do produto ou serviço que você vai entregar, com o tempo você vai assumindo outros patamares de qualidade, você vai aperfeiçoando o seu produto ou o seu serviço, certo? A resolução do problema. Então, nós temos aqui uma situação, problema. Riscos impactam no projeto? Claro que risco impacta no projeto, e muito. Quando pensamos nos riscos em que o projeto pode ser afetado, logo relacionamos a um impacto negativo. Seria possível haver riscos com impacto positivo no projeto? Professor, tem risco positivo? Tem risco positivo, sim. Claro que tem risco positivo. Se você está construindo, você vai construir, você está planejando executar planejar, vou construir uma casa, vou construir um empreendimento lá na frente da minha casa, né? Aí o que você faz? Todo um planejamento, você vai no arquiteto, planeja tudo aquilo, e aí você diz o seguinte, tá, qual é o risco disso aqui? Eu tenho um custo atrelado, eu tenho a qualidade, eu tenho... Quando eu falo qualidade mesmo, qualidade do produto que você vai utilizar, e você pode conversar com engenheiros que ele vai dizer o seguinte a você, olha, se você usar tal produto, tal material, você vai custar aí 20% mais barato. Se você utilizar esse outro produto, vai te custar aí 40%, 50% mais barato, mas é um produto muito inferior. Agora, se você comprar esse produto aqui, que é excelente, tua qualidade vai ficar show de bola. Mas só que vai ficar caro. Então, você começa a olhar e fala, poxa, eu não posso nem o caro, nem muito barato, então eu vou ficar no meio termo. É o bom da situação, né? Aí eu digo a você, tá, qual é a previsão de você chover? Minha previsão nesse ano, nesse semestre que você vai construir aí, é que chova aí, digamos, 20%, 15% do tempo da obra, mas vai sobrar tempo suficiente para inaugurar até o final, até no Natal, né, como diz o outro. E aí o que acontece? Vai chover, e chove muito. É um risco. Ou pode não chover, que é o risco bom. Entendeu? Então, olha só, tem um risco de não chover. Uma estiagem. Não aconteceu agora, tem uma estiagem enorme aqui na região de Londrina, aqui nada mais, nada menos, eu acho que uns 4 meses, 5 meses sem chover, agora está chovendo. Mas uns 5 meses praticamente não viu chuva. É algo inusitado para todo mundo. Então, quem estava construindo foi um risco, beleza, positivo, porque deu para dar um gás na obra, a obra já terminou, não houve problemas com chuvas, né? Então, assim, existe risco. Outro risco que eu posso dizer a vocês, que às vezes, dependendo do projeto, do planejamento, tem um protótipo que você tenha que desenvolver, tem uma avaliação que você precisa resolver ali, e aí você diz o seguinte, olha, eu vou levar uns 30 dias para me ajustar esse robô aqui, né? Um protótipo que você está montando. E, de repente, na primeira você acerta. Os 30 dias que você tinha para fazer isso, você reduz em 1 dia, 2 dias, 3 dias. Ótimo, você buscou isso aí. Então, o risco pode acontecer e ele pode ser positivo. E no projeto, você pode determinar um risco positivo, sim, dele acontecer. Claro,
Tem o risco positivo e o risco negativo. Claro que o impacto do negativo é muito maior, mas aí você tem que mitigar. O risco positivo é algo que a gente tem que buscar e ser assertivo nisso aí. Tá bom, pessoal? Chegamos no nosso momento de pergunta. Por favor, mande ali as suas indagações. Professor, concordo ou não concordo? Isso está certo? Isso não é bom? Ou legal, concordo com você. Já trabalhei com um projeto? Nunca trabalhei com um projeto. Já fiz isso, já fiz aquilo. Houve essas interferências no projeto. Ou já trabalhei com um projeto, ou não trabalhei com um plano de ação dentro da minha empresa, onde eu mudei isso, mudei aquilo. Mande aí a sua experiência para a gente comentar aqui ao vivo com vocês, tá certo? Eu volto aqui um minutinho. Então, pessoal, como a gestão de projetos é tão importante dentro da intervenção?
quando nós fazemos dele realmente uma ferramenta de gestão para a implementação de processos e projetos e mudanças de alto impacto dentro da organização, certo? Bom, chegamos aqui ao final da nossa aula, recapitulando hoje que nós falamos um pouco sobre a parte de intervenção, metodologia de intervenção, o que vem a ser intervenção, o impacto disso dentro da organização. Então, nós falamos sobre os processos de intervenção, alternativas de intervenção, né? As diversas formas e alternativas de intervenção que você pode aplicar, implementar, desde um plano de ação simples, fácil de implementar, até numa implementação complexa, que é a parte de quando você trabalha com gestão de projetos, que deduzimos que a implementação da atividade da intervenção seja de impacto maior, mais profundo, de mudanças, onde você busca no mercado algo diferenciado que a empresa quer atuar, a empresa quer mudar, ela quer se reestruturar, ela quer atuar aonde ela nunca atuou, ela quer crescer, abrir filiais, ou o contrário, ela quer diminuir os seus custos, ela quer reduzir os seus custos. Para isso, então, preciso fazer cortes na sua estrutura, mas eu quero manter o mesmo grau de assertividade dos meus produtos, o mesmo grau de qualidade, eu posso até querer melhorar o meu produto cortando na minha estrutura. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Claro que vai interferir, mas é preciso ser muito bem calculado, que de repente a empresa tem aí algumas gorduras que eu consigo identificar, dá para retirar da estrutura da organização sem afetar o produto ou serviço que a empresa fornece. Então, isso faz todo sentido quando a empresa cresce muito rápido. Quando ela cresce muito rápido, ela não tem ideia de estrutura, então ela começa a montar uma estrutura e aquela estrutura se torna grandiosa com os produtos, mesmo produtos que ela está fornecendo. Então, ela começa a fazer um balanceado. Falou, pô, para quê? Será que eu preciso ter isso mesmo? Será que eu preciso ter esse tipo de atividade, né? Então, o projeto em si, ele pode realmente cortar aí essa gordura que a empresa tá. Então, ela pode fazer uma reestruturação organizacional. Faz sentido quando nós precisamos reestruturar, precisamos fazer isso e com o menor impacto possível dentro da organização. Então, isso cabe ao consultor, à equipe consultora, que pode ser externo, que pode ter uma equipe interna, que pode trabalhar com ambos dentro da organização, dentro da consultoria, um auxiliando o outro. E quando eu trabalho com ambos, eu tenho uma característica da consultoria ser mais barata, mais em conta. Então, eu consigo maximizar aquilo que a consultoria tem de bom e eu consigo minimizar aquilo que a consultoria não tem de bom, que são os custos. Então, eu tenho lá uma pessoa que trabalha, que é de fora, que tem uma habilidade diferente, uma visão diferente, uma visão muito mais crítica, né? Ele consegue trabalhar isso, passar essas informações para consultores internos. Esse consultor interno, então, vai desenvolver toda a metodologia dentro da organização. Nós colocamos ali aquele consultor que não aparece na consultoria, ele está fora, ele não aparece, nem o nome dele aparece na consultoria. Por quê? Porque é uma consultoria não invasiva. Então, ele realmente fica omisso, ele sai fora, ninguém consegue ver ele, porém, ele está em constante contato com os consultores e até a direção da empresa, fazendo reuniões, montando reuniões, claro, a parte da consultoria. Ele trabalha com a equipe consultora, ele cobra da equipe interna consultora os resultados do que tem que ser feito. E aí, então, você consegue ali, de certa forma, um direcionamento norte de um consultor externo e esses consultores internos, então, vão realizar as mudanças necessárias. É legal, é importante, trabalhei com muitas intervenções dentro da organização, de diversas organizações, de diversos tamanhos, e eu faço todo sentido. Reavalie, avalie novamente a empresa. Quando você for fazer qualquer coisa, pensa o lado negativo, pensa no impacto,
pensa no lado bom também, coloca isso, né? Mas pensa de certa forma que toda vez que você trabalha na organização, vai ter mudanças. E as mudanças sempre devem ser voltadas para as expectativas, as boas expectativas da organização, certo? Pessoal, foi bom estar aqui com vocês, falar sobre intervenção, metodologia de intervenção, tá bom? Até mais, até uma outra oportunidade.